Olá, nós estamos no laccursos.com.br. Eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje é aula de revisão. Isso aí, revisão para o INSS. Gurizada que está aí se preparando, está na reta final dos estudos para o INSS, concurso bom pra caramba. Olha só, hoje é a primeira aula de revisão de Direito Constitucional para o INSS. Tudo baseado em quem? Na alegria dos concurseiros, né? CESP. Então hoje a gente vai fazer uma revisão de Direito Constitucional, é a primeira aula, e aí a gente vai dar sequência seguindo o edital para o cargo de técnico. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, ver o primeiro ponto do edital, Direitos e Deveres Fundamentais. Maravilha, olha só que bacana. Segundo o edital, direitos e deveres fundamentais é o primeiro ponto de direito constitucional para o INSS. Então, você, meu amigão, que já está estudando, tem alguns pontos que você precisa ter em mente, alguns pontos que você precisa destacar no seu estudo final agora de revisão, de maturação daquele conhecimento que você adquiriu ao longo do nosso curso, tá bom? Essas aulas aqui estão sendo gravadas especialmente para vocês e vamos meter ficha. Olha lá, quando a gente fala em direitos fundamentais, é muito interessante a discussão sobre direitos fundamentais e direitos humanos. Exatamente, eu já falei para vocês nas aulas lá do artigo 5º, aulas que serão totalmente reformuladas. Em breve a gente vai fazer um negócio muito show para vocês. Já falei para vocês naquelas aulas o seguinte, que direitos fundamentais previstos no artigo 5º não são direitos humanos. Beleza? Sussa, tranquilos, direitos fundamentais previstos no artigo 5º não são direitos humanos. Isso aí é fundamental você saber. Mas eu posso equiparar, eu posso dar como exemplo, eu posso tratar como se fossem direitos humanos. Por que isso? Porque lá na Declaração dos Direitos Humanos, existem artigos que tratam de assuntos quase que de forma idêntica àquilo que tem no artigo 5º da Constituição Federal. Então é por isso que muita gente fala, o texto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou dos Direitos Humanos, ela trata praticamente a mesma coisa que o artigo 5º e vice-versa. O artigo 5º parece um espelho daquela declaração. Parece, mas não é. Lá eu tenho uma norma de caráter universal, internacional. Aqui eu tenho uma norma de caráter doméstico, de direito público interno, né? De direito fundamental interno. Então, artigo 5º o artigo 5º, os seus artigos, os seus incisos, eles não são direitos humanos, mas possuem um status, equiparação, assemelham-se, chegam muito próximo dos direitos humanos. Tanto que existe uma doutrina em direito internacional e direitos humanos que diz o seguinte: direitos fundamentais internacionais de caráter humanos, ou direitos humanos fundamentais internacionais. Por quê? Porque o que a gente vai ver aqui pode ser tratado como direitos humanos. Olha só. E quando a gente fala em direitos humanos, quando a gente fala em direitos do artigo 5º, a gente acaba falando, relacionando aos direitos humanos, e aí eu preciso de um estudo muito pontual sobre direitos humanos e artigo 5º, que é o seguinte: direitos humanos são classificados pela doutrina que estuda direitos humanos como direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Eu estou falando em geração. Primeira geração de direitos humanos, segunda geração de direitos humanos, terceira e quarta gerações de direitos humanos. Mas o nome técnico adequado é esse aqui, ó, dimensões, tá legal? Dimensões. Eu tenho dimensões de direitos humanos de primeira dimensão, direitos humanos de segunda dimensão, direitos humanos de terceira dimensão e direitos humanos de quarta dimensão. Belezinha? Na tua prova pode cair, tanto faz, dimensão como geração, mas o termo técnico mais adequado, mais preciso, mais atualizado, dimensão. Beleza? Sussa, tranquilos, guardou essa dica? Então tá bom. Bora lá. Direitos humanos de primeira geração ou de primeira dimensão. Essa classificação diz respeito a direitos vinculados à liberdade do cidadão. Direitos civis e políticos era o direito de ir e vir, o direito de produzir, o direito de escolher governante, de autogoverno, né? Esses são direitos humanos
que muita gente chama de direitos humanos egoístas. Por que egoístas? Porque são direitos do indivíduo, exatamente. E aí, quando você vai estudar artigo 5º, você começa a estudar direitos individuais e coletivos, né? Não tem isso lá no artigo 5º? Então, quando a gente fala nos direitos individuais, eu estou fazendo uma referência aos direitos humanos de primeira dimensão, que são aqueles direitos que dizem respeito à liberdade. Originário, sabe de onde? Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. É, um tempo antigo, né? Aula de história. Então veja só, meu amigão, bonitona, aqui ó, liberdade, direitos egoístas, direitos individuais. Ô, cabeça egoísta, egoísta porque só pensava na liberdade do indivíduo, não pensava na coletividade, no todo, no social. A ideia é aqui, garantir ao indivíduo proteção à sua intimidade, à sua privacidade, garantir a sua locomoção de ir, de vir, por isso direitos individuais de primeira geração ou de primeira dimensão, que são muitos dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição da República. E a segunda dimensão? Aí eu já falo em igualdade, eu não estou falando mais apenas do indivíduo. Quando eu pressuponho a ideia de igual, eu tenho que fazer comparação. Sim, eu sou igual a quê? A alguém ou a alguma coisa. Então a ideia de igualdade sempre pressupõe comparação. E se eu estou falando em comparação, pelo menos eu tenho duas coisas, uma comparada com a outra. Essa é a ideia básica e lógica da igualdade. Então se eu estou falando em igualdade, eu estou falando de no mínimo 2. E aí vem a ideia de 3, de 4, de 5, do coletivo, do social. Né? E aí eu amplio para direitos sociais. Igualdade, segunda dimensão ou segunda geração de direitos humanos, está extremamente vinculada a direitos sociais. Nesse momento a gente vem falar da Revolução Industrial na Europa. Exatamente, foi quando aparecem com muita força os direitos sociais do trabalhador. Muita gente boa por aí não consegue fazer essa vinculação e é super importante, não só para o teu conhecimento pessoal, como para o teu conhecimento de prova. Já pensou, meu amigão? Você está lá fazendo a prova, vamos tirar essa do INSS, mas você vai fazer uma prova de concurso qualquer e cai uma dissertativa para falar sobre liberdade e sobre igualdade, ou melhor, sobre igualdade. Pô, vou escrever o que sobre igualdade? Vou escrever que igualdade assemelha-se aos direitos humanos fundamentais, pode ser classificada como direitos humanos de segunda dimensão. E quando eu falo em igualdade, eu estou falando em comparação. E quando eu comparo, eu tenho mais de um. E se eu tenho mais de um, eu saio do universo individual e passo para o universo social. Rapaz, seu examinador vai até brilhar o olho dele, vai ficar feliz demais. E aí, se você quiser dar uma de, pô, estudei tudo. Origem, Revolução Industrial. Caramba, nota 1000 na sua redação ou na sua dissertação, tá bom? Terceira geração ou terceira dimensão. Opa, entramos aqui na solidariedade, direitos da solidariedade. Esse é um ponto muito interessante porque a gente fala de direitos difusos. Aqui especificamente eu vim falar de coletividade. Direitos que dizem respeito a um grupo, a uma certa coletividade, ou ainda direitos que pertencem a todas as pessoas. E tem lá no artigo 5º, por exemplo, informações dessa ordem. Vou te dar um exemplo. No artigo 5º necessariamente não, desculpe. Vamos passar lá para o direito ambiental, lá para o artigo 225 da Constituição Federal. Quando a gente fala em direito ambiental, eu estou falando de um direito que você aí, meu amigão, você aí, bonitona, e eu aqui em Brasília, nos estúdios do LAC, temos o direito de ter. Sim, temos o direito de ter o quê? O direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Mas o ambiente pertence a mim? Ou a você? Não, pertence a todos nós. Tem como identificar quem são os donos do ambiente? Impossível. Os destinatários são indeterminados. Então, por isso que a gente fala de direitos da solidariedade, direitos humanos de terceira dimensão ou de terceira geração, previstos no artigo 5º. E ainda que não previstos no artigo 5º, podem ser tratados como direitos fundamentais, porque a Constituição inteira é uma regra fundamental. Tá bom?
Direitos de quarta geração, esses são os mais modernos, digamos assim, os mais tops de linha, né? Eu falo de engenharia genética, eu falo de patrimônio genético, eu falo de direitos que vão além do indivíduo, além da igualdade e além da solidariedade, né? Direitos no mundo virtual, enfim, são coisas mais... digamos assim, rarefeitas, mas elas existem e estão muito presentes na sociedade atual. O mais comum de cair em prova, direitos humanos de primeira geração ou primeira dimensão, segunda e terceira geração ou dimensão, tá beleza? Por que eu tive que falar disso? Porque isso tem uma ligação direta com o artigo 5º da Constituição da República, que cai na sua prova do INSS e vai cair, pode esperar, tá bom? Características dos direitos fundamentais. Os direitos do artigo 5º são fundamentais, são tratados expressamente como direitos fundamentais, e eles possuem algumas características extremamente importantes. Quais são? São relativos, são históricos, são universais. Olha só, a ideia de universalidade desses direitos está muito ligada à ideia de direitos humanos, que também são universais. Imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis e personalíssimos. Relativos por quê? Porque nem todos os direitos previstos no artigo 5º são direitos absolutos. Os direitos que estão ali comportam exceções de proteção. Vou te dar um exemplo. A proteção da vida é uma proteção absoluta? A proteção da vida, vou perguntar outra vez, meu amigão. A proteção da vida é uma proteção absoluta? Não é uma proteção absoluta. O Estado brasileiro, dentro de um sistema democrático de direito, permite, inclusive, que o Estado tire a vida das pessoas? Sim. Sim, é um direito relativo. A proteção da vida é um direito relativo. Muita gente pensa, pô, mas a vida é o bem mais importante do indivíduo. Sim, é o bem mais importante, mas ela tem proteção relativa. Por quê? Porque o Estado determina em certas condições eliminar a... Gostou da super aula? Top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Lá Concurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Lá Concursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, o que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser só felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera. Olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera, que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário,
Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP. Administrativo e Constitucional, professor Constituição, professor cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Ó, Jefferson Fiel para vocês, professor com o professor Jefferson já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, né? Joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Os outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LAC Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.